Bom dia, família Canção Nova! Que alegria te encontrar todas as manhãs aqui no programa Sorrindo pra Vida. Eu sou Elisângela Borges, chegando até você com essa bancada linda. Gente, hoje a nossa bancada está demais, hein? Só eu aqui de mulher. Todos os outros homens aqui ao meu redor, graças a Deus. Então nós queremos chegar até você na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde você estiver. O Sorrindo pra Vida quer chegar e te ajudar a continuar o seu dia na alegria de ser de Deus, bendizendo a Deus por mais um dia que Ele nos concede. Então eu quero acolher você agora que está pela rede de rádios Canção Nova, você que está pelo CN Plus, pelo TV Canção Nova ao vivo e pela TV Canção Nova, que você assiste aí na sua casa, onde quer que você esteja. Bendito seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. Quero também aqui cumprimentar e acolher toda a nossa equipe técnica, os nossos cinegrafistas, um bom dia, a nossa produtora Gil, também a nossa diretora Cisna e todos os outros envolvidos, direta e indiretamente nessa transmissão. Quero mandar também um abraço para as meninas do camarim, um grande beijo, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, por cuidar tão bem de nós, a Renata, a Monique, a Débora e também a Juliana. Deus abençoe muito vocês. Vamos começar o nosso dia assim, cumprimentando o nosso irmão Márcio Todeschini conosco hoje. Bom dia, Márcio, seja bem-vindo. Elisângela, um bom dia para todos que estão conosco. Nesse momento que a gente vai se abastecer, né? Nos alimentar da palavra de Deus, para a gente poder enfrentar os desafios, né, da nossa vida. Talvez você já esteja aí naquela agitação do dia, pensando que tem que resolver, o que vai acontecer, né? As coisas inesperadas, imprevistas, mas nada melhor do que a gente se firmar em Deus por meio da sua palavra, né? Por meio da ação do Espírito Santo, e é isso que eu espero viver aqui com você nesta manhã. Coisa boa. Sapo, bom dia. Bom dia, maravilha, maravilha. Nós estamos hoje lançamento Canção Nova, hein? Olha que coisa linda. E deram a camiseta pro modelo da Canção Nova, certinho. Tá certinho, isso aí, ó. Família que reza unida. Permanece unida. Permanece unida. É isso aí. Maravilha, bom dia a todos. Lançamento da Canção Nova, você já pode adquirir agora no loja.cançãonova.com. Olha que linda, gente. Família que reza unida, permanece unida. Imagina você andando pelos metrôs, ônibus, pela cidade, aí na sua paróquia, onde quer que você vá, usando essa camisa, né, nos seus grupos de amizade, lá na empresa do esposo, da esposa, dizendo, família que reza unida, permanece unida. Então, você já vai estar evangelizando com o seu vestuário. Ligue agora, aliás, acesse agora loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com. Você pode também ligar, 12-3186-2600 e já garantir a sua, tá certo, gente? Olha que modelo lindo o nosso sapo aqui hoje, né? Usando também essa camiseta. Então, para homens, para mulher, para toda a família, você encontra ali no loja.cançãonova.com. Padre, olha só, gente, quem está aqui hoje? Padre Sidney. Uma alegria para mim, comigo é a primeira vez. Então, bom dia, Padre, seja bem-vindo. Bom dia, Elisângela, bom dia, povo de Deus. Alegria estar na sua casa, poder entrar na sua vida e poder dizer que Deus nos ama. Como é bom sorrindo para a vida, né? Diante de todas as dificuldades que o mundo vive, poder olhar nos olhos de Jesus e dizer que Ele está conosco. Então, nós queremos chegar na sua casa. E aqui, Elisângela, eu quero agradecer ao povo de Deus que contribui com a Canção Nova. Eu quero agradecer a você que acredita nessa obra de evangelização junto conosco. Eu quero agradecer você que, com a graça de Deus, ajuda de forma concreta. E já no começo, eu posso já falar um negocinho aqui? Eu estava no confessionário esse final de semana e teve um momento que nós tivemos um pouco de folga lá, os penitentes acabaram. E eu fui com um outro padre na frente do confessionário, conversar um pouco assim. E chegou uma senhora, me deu uma sacolinha, eu abri aqui agora, e tem uma quantia, um valor. E aqui, olha que bonito. Ela diz assim, ó, bom dia. Aí ela chegou lá e disse assim para mim, como que eu faço para entregar isso aqui no Sorrindo para a Vida? Eu disse assim, minha filha, é o seguinte, eu posso entregar para algum padre, para alguma coisa, mas sexta-feira eu vou estar lá. A senhora espera até sexta-feira, se quiser eu levo. Aí ela já me entregou, me deu um abraço, isso no final de semana passado. E aí ela diz assim, ó, bom dia, me chamo Maria Aparecida. Estou doando o salário do meu benefício social
para agradecer a São José, as almas de Padre Léo e Monsenhor Jonas, as quais pedir intercessão para conseguir receber este benefício, pois estou com problemas de saúde e tudo é muito complicado. Agradeço a Canção Nova por ser este canal de Deus em nossas vidas e presença na minha solidão. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Nem o nome dela ela falou, mas está aqui. E eu quero agradecer a senhora pela dedicação, pela entrega, por acreditar nessa obra e assim junto com tantas almas, né? Que nos constrange, né? Que nos constrange. Nós que doamos a nossa vida, que damos tudo para Jesus, ainda ficamos constrangidos com a generosidade do povo de Deus. Então, muito obrigado. Nossa, emocionante, porque ela diz aí que ela precisa, né? Mas ela tirou como oferta da viúva daquilo que ela precisa. Todo o salário, tá? Olha, padre, todo o salário. E a gente vê como é desafiador viver com um salário, não é? E ela teve essa coragem. Isso daí nos deixa sem palavras, nos deixa muito emocionados mesmo, porque é lindo, é lindo. É como a oferta da viúva concretamente. Dar tudo o que tem, o pouco que tem, porque acredita nessa obra, porque vê nessa obra que ela alcança os corações, que Deus transforma, que Deus faz, que Deus realiza. Nem o nome ela colocou. Isso foi demais também. Demais, né? Que lindo. Então que Deus sabe quem você é, minha querida. Você que está nos assistindo agora. Tenho certeza que a sua vida é muito agraciada. Peço que o Senhor te conserve assim, com esse coração maravilhoso, com esse coração grato a Deus. Porque só quem é grato ao nosso Senhor Jesus Cristo consegue ter uma atitude como ela teve. Então, bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo para você que quer ajudar essa obra, nós temos diversos meios para você ajudar. Basta você entrar lá no clube.cançãonova.com. Elisângela, eu não consigo mexer com a internet. Tranquilo, você consegue mandar um WhatsApp no 12 3186 2600. 12 3186 2600 ou ligar neste número, tá certo? E falar, olha, eu quero ser um sócio. E se você também não fizer o seu cadastro, você pode nos ajudar todos os meses, mesmo assim, através do cartão de crédito. Você pode também nos ajudar pelo pix.doação@cançãonova.com, pix.doação@cançãonova.com, sendo sócio ou não, você pode fazer o seu pix, nos ajudar, vir aqui, entregar para um dos sacerdotes, para algum dos consagrados e dizer que você quer, né, que traga aqui para o Sorrindo para a Vida ou que vá direto ao Clube da Evangelização, do jeito que você preferir. O que a gente precisa é da sua ajuda e que lindo a ajuda dessa senhora que teve essa atitude. Estamos aqui comovidos, emocionados com a sua atitude, com a sua linda atitude. Quero dizer para você, família Canção Nova, que a nossa foto já está no Instagram. É isso, lindona? Já está lá no Instagram a nossa foto, então você já pode deixar ali o seu comentário, a sua experiência, aquilo que você já está vivendo conosco nesse dia, no comecinho do programa, mas com certeza Deus já está falando aqui comigo e com você também. Então comente, envie seu testemunho para que nós possamos estar trazendo aqui para toda a família Canção Nova a sua participação. Quero cumprimentar meu irmão Guilherme. Bem-vindo, Guilherme. Bom dia. Bom dia, Elisângela. Sua bênção, Padre. Deus te abençoe, Guilherme. Que alegria estar aqui com você, que acompanha a TV Canção Nova, no Sorrindo para a Vida. O Padre trouxe aqui a doação. Eu tenho também algumas aqui que chegaram para o Sorrindo para a Vida. Essa aqui a pessoa não se identificou, mas deixou aqui ontem a sua doação com o Márcio Mendes. E aí, ó, potinho cheio aqui, cheio de gatinho e cheio de moeda. Graças a Deus aqui, a sua doação, Deus abençoe. Tem também aqui a Ana Madalena de Oliveira, que é aqui de Cachoeira Paulista, que também trouxe aqui o seu generoso, aqui a sua doação, tá bom? E a Nilze Rezende Reis Silveira, Distrito Abreu, Alto do Rio Doce, Minas Gerais, também aqui, trouxe a sua doação, o seu generoso. Essa aqui, e tem esse aqui também, que é da Maria dos Navegantes. Ela é de Natal, Rio Grande do Norte, também trouxe aqui a sua doação. Ela veio pela primeira vez na Canção Nova e trouxe o seu generoso. Olha que lindo, o amor
pela Canção Nova. Vocês também falaram dos produtos de evangelização. Eu tô com aqui, todo mundo fala, Guilherme, nossa, você tá com essa camisa preta, isso é Canção Nova. Isso é loja Canção Nova. Tá vendo? Ó, é um kitzinho que a loja Canção Nova lançou. Vem no pacotinho a preta e a branca. Assim, minimalista, mas você fala, nossa, mas cadê a evangelização? Tá aqui, ó. Cruzinho, detalhezinho da cruz aqui. A evangelização não passa despercebida. Então, você que às vezes quer uma camisa... Tem gente que não gosta muito de muita estampa, toda pessoa mais minimalista aí. Então, você entra lá na loja.cançãonova.com, esse kit, a preta e a branca. Para você, já vem com o pacotinho assim, bonitinho, para você também... Às vezes você quer sair, uma arrumadinha assim, diferente. E às vezes, Guilherme, o ambiente que a pessoa frequenta, não dá para ela ir com uma camiseta como a minha aqui. Então, a Canção Nova pensa em tudo isso. É só você entrar no loja.cançãonova.com. Se você preferir, tem ali, ó, mais discreta, mas não deixa de levar a mensagem de Jesus. A quem olhar para você vai entender bem a mensagem. Entendeu? Quero já colher aqui algumas participações, você que já mandou sua mensagem. Lembra aí, Sorrindo pra Vida CN, no nosso Instagram. Manda o seu comentário na nossa foto, manda também o seu testemunho lá no direct, que eu vou ler com muita alegria. Também tem o nosso e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com. Também mande lá o seu testemunho, vai ser uma alegria ler aqui os feitos de Deus na sua vida, tá bom? Aqui quem já manda mensagem é a Célia. Bom dia, bancada abençoada. Bom dia, Célia. A Márcia Helena manda assim: bom dia, família Canção Nova. Peço oração pedindo a Deus que meu esposo consiga se aposentar, mais de 5 anos na espera. Deus seja louvado. Por isso eu amo a Canção Nova. A Daniele, bom dia, que bênção, Padre Sidney do Sorrindo pra Vida. Isso mesmo, uma bênção. E aqui também, deixa eu ver quem é a outra. Aí, a Zenilda. Bom dia, família Sorrindo pra Vida. Ser Canção Nova é bom demais. Eu brinco que eu sou suspeito para falar do padre, gente. Quem assistiu meu casamento foi o padre, então eu sou suspeito para falar dele hoje. Hoje eu estou aqui só alegria. É isso aí. Elisângela, eu quero aproveitar aqui, dar um cafezinho? Ah, claro! Uma dosezinha de café. Eu estava esperando só você terminar aí para te oferecer mesmo, Guilherme. Então, viu, Guilherme? Gente, o padre já está com o cafezinho dele aqui. Padre, o senhor viu aqui a sua caneca, como é linda? Nossa Senhora de Lourdes, né, e Bernadette? E sabe onde a pessoa adquire essa caneca linda aí? loja.cançãonova.com. Gente, de Nossa Senhora de Lourdes. É linda. Aqui você tem a foto, né, padre? Nossa Senhora de Lourdes e Santa Bernadette. Santa Bernadette. E aqui do outro lado? Nossa Senhora de... Também a mesma Também, coisa. mas aqui, ó, Nossa Senhora de Lourdes, Rogai por nós. Então, para que você tenha essa caneca linda, linda, super delicada aí na sua casa, é só acessar o loja.cançãonova.com. Guilherme, a caneca... Meu amigo de São José. Olha que linda! Mostra aí, São José padre. não falha. Olha aí que linda. São José que tem o lírio. Aqui tem também as ferramentas. E aqui? São José não São falha. José não falha. Do outro lado, padre. Também a mesma coisa. O mesmo desenho. Para firmar mesmo. Gente, para todas as devoções, você encontra no loja.cançãonova.com. A minha também é de Nossa Senhora de Lourdes, está aqui. Graças a Deus. A do Márcio, a de São José e a do Sapo também. Mostra aí, gente. As canecas de vocês. Olha aí que coisa linda. Tá linda demais, cada uma mais delicada que a outra. Você pode adquirir no loja.cançãonova.com. E quero convidar você agora a pegar as suas canecas aí, a que você tiver, para a gente tomar um cafezinho juntos. Aqui na bancada Sorrindo pra Vida. O padre já foi servido. Agora o Guilherme, né, Guilherme? Isso mesmo. O Sapo também já foi servido. O Márcio agora não vai aceitar. Pouquinho, viu, Guilherme? Desculpa, padre. Caiu? Desculpa. Porque eu sei que o Guilherme gosta de bastante. Tem as bordões. O padre não sabia que o Guilherme gosta de tanto assim, né? Mas tome seu cafezinho conosco, como a Girlane lá na África disse, alguns estão almoçando conosco, cada um está em um momento do dia, o importante é você estar com um sorrindo para a vida. Quero trazer agora para você uma frase linda do Padre Jonas Abib, que essa frase possa nortear a nossa vida. Todos os dias você se lembre dela, para que nós possamos selecionar tudo aquilo que entra na nossa vida e no nosso coração. Só se conhece aquilo que se ama. Só se conhece aquilo que se ama. É a frase de hoje, Padre Jonas Abib nos ensinando. Só se conhece aquilo que se ama. Quando nós de fato amamos algo, nós queremos conhecer. E quando nós conhecemos, muito naturalmente, nós vamos nos afeiçoando. Talvez pouco a pouco, mas nós vamos nos afeiçoando. Então queira conhecer primeiro, antes de dizer que não ama, que não quer, que não gosta.
conheça e faça uma experiência de Deus através de cada situação. Márcio Todeschini agora vai trazer uma canção para a gente, preparando o nosso coração para esse momento da palavra de Deus. Convido você a viver com toda a dedicação do seu coração possível, né? Se você está no trabalho, onde você estiver, mas que você possa se dedicar a esse momento, que é um momento muito especial, um momento da oração, um momento da palavra de Deus na nossa vida. Isso mesmo. Vamos nos colocar na presença do Senhor, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a beber da palavra de Deus, sermos revestidos do seu amor, da sua misericórdia, nesse contato com o Verbo de Deus encarnado. Vamos cantar. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz calou meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz calou meu coração. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver, meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver, meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Eu parei pra escutar o Senhor, sua voz ressoou em meu coração. Eu parei pra escutar o Senhor, sua voz calou meu coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero louvar a Deus por esta canção, bendizer a Deus, porque o ambiente ele não pré-existe, ele precisa ser preparado. Eu quero bendizer a Deus pelo Carisma Canção Nova. Que bom poder escutar o Márcio Todeschini nos preparando o nosso coração e o terreno do nosso coração para parar e escutar o Senhor. Eu acho que a grande finalidade deste programa não é outro a não ser esse. Este programa é pautado na palavra de Deus. Todos os dias, todas as manhãs, não importa o que você vai viver no decorrer desse dia, mas Deus já se antecipa e vai até você com uma palavra acertada, com uma exortação. Por isso, eu quero louvar a Deus por esta canção. Tudo que você vê no Carisma Canção Nova, você vive e você vê a partir de vivências, experiências. O Padre Jonas sempre nos ensinou que nós precisamos pregar um Deus vivo e vivido. Márcio, você que fez essa música, irmão? Sim, Padre. Qual foi a experiência ao fazer essa canção? Foi... Eu me lembro do lugar, né? É engraçado porque eu estava debaixo do chuveiro. Olha só, tá vendo? E ali eu comecei a rezar, né? O Padre Jonas sempre ensinou pra gente que
até mesmo no banho, né? Sim. É o lugar da gente pedir o batismo no Espírito Santo, o lugar da gente rezar, né? Eu tive a oportunidade de estar com o Padre Jonas algumas vezes, né, na casa dele, ajudando a cuidar na equipe de sentinelas do Padre. E agradeço muito a Deus por essa experiência. E vi o Padre rezar, né? Enquanto tomava banho, a gente escutava, né? E eu estava rezando, e aí me veio a inspiração, comecei a cantarolar, né? Então, e aquele processo, né? Porque a minha experiência é assim, vem tudo pronto, tudo junto, e eu tenho que gravar em algum lugar alguma coisa para não esquecer, né? Então foi assim, mas com essa sede, né? De realmente viver aquilo que nós somos convidados a viver. Quando o Padre Jonas diz, busca o meu cantinho sem ninguém, né? Para só contigo eu ficar, né? Então, e aonde nós estivermos, né? Aonde nós estivermos, né? Então, essa graça que Deus nos dá de nós ali vivermos essa experiência pessoal com Ele na palavra, né? E quando a música fala de calar o coração, porque o nosso coração ele grita, né? Ele anseia por tantas coisas, ele sonha, né? Ele sofre, né? Ele chora, ele se desespera muitas vezes, né? E a palavra de Deus ela nos dá essa graça, né? De calar todas as outras vozes, né? De acalmar o nosso coração, né? E de transformar a nossa vida. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Obrigado, é a experiência Pai. concreta de um homem que quer viver a partir da vontade de Deus. O Padre João sempre nos ensinou que o estudo da palavra é o nosso momento com nosso Senhor. Eu queria convidar a você a abrir as Sagradas Escrituras na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 10 ao 20. Eu parei para escutar o Senhor. Eu parei para escutar nosso Senhor, por isso, com atitude mesmo ativa, com um sentimento de nos colocarmos diante da palavra de Deus, eu convido a você a abrir a sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 20. Veja, Padre Jonas sempre nos ensinou, dentro do método da Bíblia do meu dia a dia, nós precisamos identificar algumas coisas, as promessas de Deus, as ordens, o princípio eterno, mas o mais importante, a chave da leitura ativa da palavra de Deus, orante, é nos perguntar, o que Deus quer falar comigo hoje? A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria. Qualquer dos meus irmãos aqui que fazem estudo da palavra todos os dias, porque faz parte da nossa regra de vida, todos os membros da Canção Nova, pelo menos 30 minutos do seu dia está fazendo o estudo da palavra, ou seja, está sozinho diante da palavra e do mistério de Deus e deixa nosso Senhor falar. Qualquer um dos meus irmãos dessa bancada poderia trazer alguma inspiração a partir dessa palavra, porque é uma fonte inesgotável. Portanto, você de forma individual, pergunte diante dessa palavra, diante da reflexão que será feita, o que Deus quer falar para mim hoje, de forma concreta. Então vamos para a leitura da palavra de Deus. Muito me alegrei no Senhor, porque afinal refloresceu a vossa lembrança de mim. Na verdade, já vos tinhas lembrado, mas não tinhas ocasião de manifestá-la. Não digo isso por estar passando necessidade, pois aprendi a me bastar em qualquer situação. Sei viver na penúria e sei viver na abundância. Aprendi a viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou passando falta. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, fizestes bem em querer compartilhar as minhas dificuldades. Filipenses, bem sabeis que nos começos da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, a não ser a vossa, quis movimentar comigo uma conta de débitos e créditos. Estando eu em Tessalônica, mais de uma vez me enviastes o dia que eu tinha necessidade.
Não que eu esteja desejando os vossos donativos, ao contrário, eu desejo o fruto que aumente o vosso haver. Agora, tenho tudo em abundância, tenho até demais, depois que recebi de Epafrodito as vossas ofertas. Elas são como um suave perfume, um sacrifício aceito e agradável a Deus. O meu Deus proverá magnificamente, segundo a sua riqueza, no Cristo Jesus, a todas as vossas necessidades. Ao nosso Deus e Pai, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, é uma palavra acertada para nós. Eu aprendi a viver na penúria e sei viver na abundância, em todas e qualquer circunstâncias, porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Mas veja, é até interessante, porque aqui nós poderíamos dividir em 3 partes esse trecho, mas na parte final, ele até agradece, porque ele não precisa de ofertas mais, porque ele está na abundância. Mas veja, irmãos, possivelmente esse texto foi escrito por Paulo na prisão em Roma. Ele estava preso, ele não estava na comodidade, ele não estava numa praia, por mais que seja bom estar numa praia, deitado numa rede, bebendo água de coco, para dizer: agora tenho tudo em abundância. Ele estava na prisão. Possivelmente São Paulo escreve na prisão e é a sua última. Ali ele ia ser decapitado. Ele estava perto de morrer. Ele não está em uma situação confortável para dizer isso, mas ele vive da ajuda dos outros. Ele depende da generosidade da comunidade, mas ele é grato por tudo o que aconteceu com ele, porque ele não sabe se será solto, ele não sabe se a sua vida estava contada em dias, mas ele sabe que nosso Senhor, ele atravessa prisões. Ele sabe que a presença de nosso Senhor vai muito mais do que uma presença física, é uma presença ontológica, é uma presença do ser. E mesmo assim ele começa dizendo: muito me alegrei no Senhor. A pergunta que hoje isso precisa nos provocar, meus irmãos, independente daquilo que você tem vivido, é: que tipo de fé é essa que consegue agradecer mesmo estando em uma prisão? Que tipo de fé é essa capaz de agradecer mesmo quando as coisas não acontecem do meu jeito? Porque eu não sei se você, mas eu tenho absoluta certeza que todos os meus irmãos aqui na bancada, nem tudo acontece do nosso jeito. As coisas não acontecem conforme nós programamos. As coisas não acontecem conforme nós até projetamos. E como você tem reagido diante das fatalidades da vida, ou até mesmo dos nãos educacionais de Deus, que edificam a nossa alma? Que tipo de fé é essa capaz de dizer: muito me alegrei no Senhor, muito me alegro no Senhor? Que tipo de fé é essa capaz de dizer: alegrei-me muito, porque eu já tenho o suficiente, e o melhor, eu já tenho até demais. Eu tenho todos os motivos, Deus já me deu todos os motivos para eu viver feliz. E aqui eu me lembro até de um santo que eu gosto muito, carmelita, chamado São Tito. São Tito foi canonizado por Papa Francisco e morreu na Segunda Guerra Mundial. E dizem que ele morreu por ser religioso, mas descendente também de judeu. E contam que ele foi pego na Segunda Guerra Mundial e foi colocado em um campo de concentração. Mas o campo de concentração que ele morreu era um campo de concentração onde as pessoas morriam a partir de uma câmara de gás. Ou seja, existia uma sala onde colocavam pessoas dentro e soltavam um gás para morrer. Só que tinha um problema naquela câmara de gás. O problema era: tinha muitos
presos e poucas câmaras de gás. Então eles tinham que pegar a fila, igual como você pega aqui na Canção Nova, sabe? Para ir para o refeitório, para ir para a padaria, para a lanchonete. Eles tinham que pegar uma fila para morrer. Ele tinha que esperar a sua vez. Como será que seria a nossa atitude, a nossa reação, esperando para morrer, por ser religioso, por ter conhecido Jesus, por não trocar nada, aquele amor que preencheu meu coração? E dizem que São Tito, esperando para morrer, chegou a sua vez. E os seus algozes perguntaram para ele assim: Tito, qual é o seu último desejo? O que você precisava? O que você precisa antes de morrer? E ele podia pedir qualquer coisa, né? Contando para um amigo padre, ele dizia assim: eu ia pedir uma coca e uma pizza. E São Tito olhou para o algoz e disse: eu preciso de um papel e uma caneta, porque eu preciso escrever uma carta para o meu amigo. E assim ele escreveu uma carta para Jesus. Imagina o que ele colocou nessa carta: de ver pessoas entrando em uma sala e saindo cadáveres, mortos pelo ódio, mortos pela indiferença, mortos pela audácia de achar que são donos de um povo, de um mundo. E ele estava prestes ao momento mais importante da vida dele. Porque para nós cristãos, meus irmãos, a morte é o momento mais importante da nossa vida. É por isso que cada Ave Maria nós pedimos que a Virgem Maria cuide de nós, rogue por nós dos dois momentos mais importantes da nossa vida. No agora, que nos prepara para o outro momento mais importante, e na hora da nossa morte. Porque é o momento onde nós vamos encontrar aquele que é o Senhor da nossa vida, aquele que é o sentido de tudo que nós vivemos, aquele que é o brilho do nosso olhar, aquele que é o sorriso do nosso rosto. Mas para isso, eu preciso viver bem. E São Tito escreveu uma carta para o seu amigo, contando o que ele estava vivendo. E conta-se que no final dessa carta, ele encerrou dizendo: doce Jesus, eu não sei o que você tem passado na sua família. Eu não sei o que você tem passado no seu trabalho, aqui na comunidade, diante do nosso setor de trabalho, da nossa vida comunitária, da nossa função, da nossa responsabilidade. Eu não sei o que nós temos passado, mas eu tenho absoluta certeza que não tem um ambiente de um campo de concentração perto de morrer. E você tem encontrado doçura? Você é capaz de, dentro de um campo de concentração, próximo à sua morte, de poder dizer: doce Jesus? Você tem encontrado doçura diante das realidades que você tem vivido? Ou você vive a amargura? E as pessoas que querem encontrar doçura perto de você, ao se encontrar com você, ficam também amargas. Porque você é murmuradora. Porque você acha que as coisas precisam acontecer do seu jeito. E o ambiente externo a você quer fazer com que você seja se transformado a partir de oscilações próprias do tempo e do espaço. Nós não vivemos a partir do tempo e do espaço, nós vivemos a partir de um ser que não muda. Pode mudar qualquer coisa, mas aquele que é imutável, ele não nos abandonará. Você tem encontrado doçura? Dentro da realidade da sua casa, você tem encontrado doçura? Dentro da dificuldade do seu matrimônio, que não existe mais diálogo, que é como uma ferida que vai rompendo dentro de você um isolamento, um distanciamento. É hora de você encontrar doçura ali. E São Tito diz: doce Jesus, fica comigo, pois tudo é bom perto de ti. Essa fé de Paulo. Mas veja, você depois de uma história dessa, você pode dizer: mas padre, pelo amor de Deus, eu não sou capaz de viver isso. Eu não sou capaz de encontrar doçura onde há amargura. Mas eu preciso dizer para você, com Paulo também não foi assim. Paulo não nasceu assim. Antes de encontrar Jesus, antes de ter a sua vida transformada, antes de ser preenchido, ele era um homem seguro de si mesmo.
Ele era um homem capaz de conhecer a lei mosaica, ele era um fariseu, ele era um conhecedor da lei, mas ele era cheio de si. Quem é cheio de si não tem a capacidade de abandonar-se nos braços de Deus. Ele fica sempre armado, ele fica sempre rígido, porque ele é cheio de si. A segurança dele é ele mesmo. Ele não consegue abandonar, ele não tem a atitude de se lançar nos braços do Pai, porque ele é cheio de si. Ele era orgulhoso pela sua própria justiça, não pela justiça de Deus. Ele perseguia os cristãos, ele era um fariseu exemplar. Mas veja, depois do encontro com Jesus, a caminho de Damasco, ele vai aprender algo novo. Ele vai aprender a verdadeira segurança. E a verdadeira segurança não está no controle que nós temos das coisas, porque você nunca vai ter controle de nada. Me desculpe ser tão franco assim com você. Você não vai ter controle nem da educação dos seus filhos. Você não vai ter controle, porque na educação dos filhos, eles já bem sabem que 2 mais 2 às vezes nem é 4, viu? 2 mais 2 vai dar outra coisa. Outra coisa. Por que eu digo isso? Porque, meu irmão, é necessário abandonar-se nas mãos de Deus. É necessário lançar-se. O controle da sua vida, a segurança não está mais nas suas mãos. A sua segurança está na confiança em Deus. Por isso que Paulo, na prisão, no fim da sua vida, é capaz de nos dizer: aprendi a viver na penúria e na abundância. Porque eu sei que o imutável está constantemente comigo. Não importa as circunstâncias. Meus irmãos, o encontro pessoal com Jesus transforma as realidades que nós vivemos de dentro para fora. Não transforma de fora para dentro apenas, é de dentro para fora. E começa pequeno, começa pequenininho. E quando ele disse, aprendi, esse aprendi não foi rápido. Talvez você queira aprender a viver em todas as circunstâncias. Talvez você queira ter esse contentamento, viver contente em todas as situações, quer seja do seu jeito ou do outro jeito, mas Paulo teve que ser treinado. Portanto, não perca as circunstâncias que você tem vivido. Sabe qual é a diferença de Paulo para nós? Sabe qual é a diferença de Tito, de São Tito para nós? Sabe qual é a diferença dos santos canonizados para nós? É uma. A diferença é que eles não desperdiçaram nada do que viveram. Eu e você ficamos esperando o ambiente ideal. Eu vou mudar quando meu marido fazer isso. Eu vou mudar quando meus filhos forem na igreja. Eu vou mudar quando isso acontecer, quando eu for reconhecido por tudo que eu fiz. Eu vou mudar porque aquele precisa mudar primeiro. Não, meu irmão, não. A maior diferença dos santos para nós, pobres mortais, é que os santos não desperdiçam nada do que vive. O que você tem vivido? Paulo passou fome. Paulo passou frio. Paulo foi perseguido. Paulo até naufragou. Paulo foi açoitado. Paulo foi rejeitado. Mas ele utilizou de tudo isso como um bom laboratório, como um treinamento, para que no fim da sua vida ele possa dizer: aprendi a viver em toda e qualquer situação. Aprendi a viver na penúria. E também Paulo viveu a alegria da comunidade. Paulo viveu a alegria da generosidade de irmãos que são capazes de dar a vida. Paulo também teve a experiência da partilha. Paulo teve a experiência do amor fraterno. E veja, aquilo que Deus quer realizar de você é uma obra admirável aos seus olhos. E Deus vai utilizar pessoas para isso. Deus vai colocar circunstâncias, pessoas, mas infelizmente, enquanto você estiver mergulhado em você mesmo, você não vai perceber nenhum desses instrumentos de Deus na sua vida. O segredo de Paulo, meu irmão, o segredo de Paulo é poder constatar que tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso perder qualquer coisa, eu posso ser colocado em qualquer lugar,
Mas a minha força não está numa força humana, não está no certificado, não está no status que eu tenho diante da sociedade e nem do reconhecimento que eu tenho, não está nem diante daquilo que eu já vivi, não está diante de nada disso. A força e o segredo, a força de quem sabe em quem colocou a sua vida, está em dizer: a minha fortaleza é o Senhor. Paulo não coloca a sua alegria em nada, nem no dinheiro, nem no reconhecimento, nem mesmo no sucesso da sua missão. O que seria da igreja primitiva se não fosse Paulo? Mas Paulo reconhece que nada ele pode, porque uma vez ele escutou do próprio Jesus: a minha graça te basta, Paulo. A minha presença é suficiente. Meu irmão, a presença de Deus dentro da sua casa é o suficiente. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando das realidades que você vive. Ele tem entrado na sua casa e Ele tem se antecipado. Mas infelizmente as feridas da nossa história têm nos feito roubar e gastar energia com tantas coisas. E aqui Ele coloca a alegria de Jesus, a alegria dele em Cristo, em Jesus, a alegria de Paulo, e isso toca muito a nossa vida. Isso precisa sim ser, porque nós também somos chamados a aprender a confiar quando falta. Eu não sei se a sua despensa da cozinha está cheia. Eu não sei se hoje você tem o que almoçar. Mas uma coisa eu preciso dizer para você: Deus não te abandonará. Tenha confiança. A confiança de que quando falta, Deus há de cuidar. Mas eu preciso arregaçar as mangas. A confiança de aprender que eu preciso agradecer quando me sobra. Eu não posso ser soberbo, de ser alguém que acha que Deus tem o direito e o dever de me dar o necessário. Mas eu preciso ter um coração grato. Grato ao ponto de dizer: obrigado, Jesus, pelas coisas mais simples, por este café que eu tomei aqui na bancada do Sorrindo para a Vida, por esta água, pela vida dos meus irmãos. E outra coisa, nós precisamos aprender, como Paulo, a amar sem medidas, a dar com generosidade, porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Quando o amor abre as portas do nosso coração, o amor também é capaz de abrir o céu. Essa palavra nos faz lembrar uma experiência forte que eu vivi no meu ministério e quero hoje testemunhar aqui. Quando eu estava morando na missão de Gravatá, eu era responsável da missão de Gravatá e fui responsável por 3 anos, onde eu quero dar um abraço especial ao povo do Agreste pernambucano, apaixonado pela Canção Nova. Obrigado. As primícias do meu ministério foi naquele lugar. Cheguei como um diácono, ordenei padre e lá me engastei. E no último ano que eu estava lá, a pedido do bispo diocesano de Caruaru, Dom José Rui, também, que eu quero mandar um abraço, amado pela Canção Nova. Impressionante como os missionários da Canção Nova amam o Senhor, Dom Rui. E ele pediu a Canção Nova para assumir uma paróquia, uma área pastoral rural, com 14 comunidades rurais, longe da nossa missão, cerca de 40 minutos, 50 minutos. E ele pediu para que assumisse, porque o padre de lá precisava sair. No meio de todos os afazeres, a Canção Nova, o Conselho Geral disse: Padre Sidney, quando a igreja nos pede, nós dizemos sim. Então vai. Eu fiquei meio desesperado, mas era uma visita de Deus para mim. Eu me tornei outra pessoa. E lá, o Dom Rui disse assim para mim: eu não quero de você, padre, que você não precisa construir nada. Eu não quero o seu nome em placa nenhuma, não precisa disso, você não veio para isso. Eu queria que o senhor fizesse 3 coisas. Eu queria que o senhor celebrasse missa, que o senhor atendesse confissão e que visitasse os doentes, para que eles pudessem morrer abraçados com a igreja. E assim eu fui. Em cada comunidade eu fazia um combo, sabe? Pedia um ministro para ir comigo, usava o Fit Unos da paróquia,
e íamos para lugares distantes e fazia um combo, visitava os doentes de tarde, depois do almoço, depois ia para a igreja, atendia a confissão até o horário da missa às 7 horas. E cheguei numa casa, uma das casas, onde era para visitar os doentes. E cheguei na casa e tinha um casal. O esposo que cuidava da esposa doente, que não conseguia sair de casa. E quando eu cheguei, eu pensava que a esposa tinha pedido para passar lá. Mas a esposa não queria confessar. Ela não acreditava na confissão. Fazia muito tempo que ela não confessava. Quem pediu para passar lá foi o esposo, que não conseguia sair de casa para ir confessar, porque cuidava constantemente da esposa. E aí quando eu cheguei, eu disse assim, quem vai confessar primeiro? Aí ela disse assim, não, eu não vou confessar, é só ele. Ela estava sentada no sofá, tinha algumas pessoas assim. E ela disse, mas por que a senhora não vai confessar? Ela disse, eu não vou confessar para um homem pecador igual a mim. É o que muitos dizem da confissão. Eu disse, é verdade, eu sou pecador igual a senhora, talvez até pior. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando eu visto essa estola, eu não sou um homem pecador. É a pessoa de Cristo que chega na sua casa. É a pessoa de Cristo que quer curar você, que veio te visitar. Minha filha, você não sabe do dia de amanhã. Talvez seja a oportunidade que você tenha. Ela disse, não quero. Aí eu fui, me abaixei assim, disse a ela assim, faz o seguinte, eu vou atender o seu esposo lá fora, em confissão. Mas se você quiser confessar, eu tiro todas essas pessoas daqui de dentro, coloco todo mundo lá fora, fecho a porta com a chave, trago a chave e coloco na sua mão. Eu fecho até os olhos para a senhora não ficar olhando para mim, nem olhar para a senhora. E a senhora vai dizer os pecados da senhora e eu vou absolvê-los. A senhora vai ficar sem nenhum pecado. Não, não quero. Tá bom. Fui lá fora, atendi o esposo. O esposo confessou e disse assim, padre, daqui a dois meses nós vamos comemorar 50 anos de padre. 50 anos de casado. O senhor não queria celebrar? Eu disse, celebra onde os senhores quiserem. Eu celebro, estou aqui para isso. Entrei. Quando eu entrei de volta na casa, na sala, ela estava chorando. E eu disse assim, a senhora quer confessar? Ela fez assim, ó. Aí eu fui tirando o povo dentro da sala. Tirei, coloquei lá fora. Sentei, fiz do jeito que eu tinha combinado. Fechei a chave, fechei a porta, deixei a chave em cima do colo dela. Coloquei a estola no pescoço, fechei os olhos e fiz assim, ó. Em nome do Pai, para ela não olhar para mim. Aquela mulher fazia muitos anos que não confessava. Mas ali ela rasgou o coração. Confessei. No final eu absolvi, dei uma penitência. Trouxe as pessoas para dentro da casa e ela disse assim, padre, só poderia celebrar a missa de 50 anos de casado. Ela disse, celebro. Quando vai ser? Aí eu olhei no calendário, ia ser num domingo. Acho que no domingo dos Dia dos Pais. E ela disse assim, não, vai ser aqui e tal. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, é 50 anos de casado. Que ocasião maravilhosa. Vamos celebrar na igreja. É um testemunho para o povo. A sua filha, eu ligo para ela vai te trazer, ela vai te levar na igreja. Vamos falar, vamos celebrar. Então pronto, vamos. Passaram esse tempo. Quando eu fui celebrar a missa das 10 horas da manhã na matriz, era a ocasião de 50 anos. E foi um momento lindo. Porque como ela estava com um problema de circulação, de coração, a aliança dela não cabia mais no dedo. Então a filha com o pai se reuniu e comprou uma aliança nova para fazer a renovação. Foi um momento emocionante. Ela até passou mal, a bichinha. E eu fiquei desesperado, não deixa essa mulher morrer aqui, pelo amor de Deus. Porque ia traumatizar o meu ministério sacerdotal. Mas graças a Deus, nós celebramos a missa, dei a absolvição para ela. Celebrei, dei a bênção, a renovação dos votos, até beijo, ela dizia assim, e o beijo? Aí deram o beijo um no outro, 50 anos de casado, uma coisa mais linda do mundo. Meus irmãos, passaram alguns dias, eu recebi a notícia que ela veio a falecer. Nosso Senhor não perde tempo, e mais do que depressa, a sua filha foi até a Canção Nova para me dar a notícia, me abraçou e disse, obrigado, Padre. Obrigado por abrir a porta do céu para minha mãe. Ela estava sendo preparada para um dia confessar e entrar no céu. Por quê? Porque Deus não deixa faltar nada.
Deus não deixa faltar nada. Deus utilizou do coração de um bispo para chamar a Canção Nova, para assumir aquela paróquia, para ir nos lugares onde as pessoas precisavam morrer santamente e não tinham padre. E a Canção Nova lá estava. Não era o padre Sidney que estava lá, era a Canção Nova, eram os meus irmãos que foram lá. Quando ela dizia obrigado por abrir as portas, não era somente o padre Sidney, eram os meus irmãos que se gastam aqui todos os dias, que se entregam, que se ofertam, porque nosso Senhor não se deixa vencer em generosidade. E eu digo para você, com isso eu aprendi algo bem concreto, eu aprendi que não há riqueza, não há uma riqueza maior do que a riqueza de ser de Deus. Não há sim a riqueza de estar com Ele, e Ele faz de tudo, porque Ele nos ama. Ele vai fazer de ocasiões, de circunstâncias, para mudar o nosso coração, para mudar o que nós somos, porque Ele se preocupa conosco, Ele chora conosco. O maior interessado na nossa família, na nossa salvação, é Ele mesmo. Ele pagou um alto preço. Meus irmãos, não há nada que possa preencher o vazio de Jesus. Doce Jesus, fica comigo, pois tudo é bom perto de ti. Você pode ter qualquer coisa, se você não tiver Jesus, você é um pobre miserável, você não tem nada. Mas Ele se antecipa, Ele não nos trata como exige as nossas faltas, Ele vai em direção às nossas fraquezas e diz: meu irmão e minha irmã, venha para perto. Você não encontra um dedo apontado, você encontra uma mão estendida que quer te levantar e dizer: há uma riqueza que não passa. Ele quer olhar nos seus olhos e dizer que há um tesouro que não se perde, que o ouro e a prata pode até corroer, mas a presença de Deus plenifica o homem. A presença de Deus preenche o homem por inteiro. Fazer aquelas Ezequias foi fazer as Ezequias capazes de dizer: agora não há mais barreiras, existe livre acesso. É aquela experiência do véu do templo, sabe? Que se rasga. Antes nós não tínhamos acesso aos santos dos santos, mas a partir da paixão de Jesus, a partir da sua morte, a partir da sua ressurreição, o véu do templo se rasga. Nós temos acesso a Ele. Meu irmão, não importa as circunstâncias da sua vida, você tem acesso a Deus. Não importa se você está em um leito de um hospital, e eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil ter esperança quando as circunstâncias da sua vida mostram somente o contrário. Mas Ele não se abandona. Ele não te abandona. Mesmo quando você se sente sozinho nesse quarto, mesmo quando até mesmo os cuidadores estão cansados e precisam de um tempo, e às vezes falam até de forma bruta com você, porque eles estão cansados. Deus, Ele não é bruto. Ele nunca vai nos falar de forma bruta. Ele vai se estender os braços e vai dizer: eu estou contigo. Há sim um bem que vale todo e qualquer sacrifício. Tudo que nós vivemos nessa vida, meu irmão, não tem comparação ao que nós vamos viver no céu. Eu fico imaginando o que seria da vida do homem se não fosse o céu. Imagina você viver 80 anos, sei lá se eu chego nem na metade disso, 90, 100 anos, o que é isso diante da eternidade? Meu irmão, toda e qualquer vocação é pautada pelo sacrifício. Por isso não espere o ambiente ideal, não espere o ambiente. O sacrifício que agrada a Deus é um sacrifício de suave odor, ou seja, aproveite das circunstâncias da sua vida. Paulo diz: isto é um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Meu irmão, é um sacrifício. Por isso oferte, entregue. Por isso dê a nosso Senhor
aquilo que ele precisa. Mas veja, sofrer por sofrer, todos nós sofremos. Aqui a bancada toda sofre. Cinegrafistas, a produtora, a diretora, todo mundo sofre. Todo mundo que nos acompanha sofre. Mas sofrer por sofrer é só sofrimento. Mas um sofrimento oferecido se torna redenção, sacrifício. Ofereça o que hoje você vive. Mas lembre-se, não importa se o ambiente ainda não está pronto. O Padre Jonas fala da nossa formação aqui na Canção Nova, dizendo que o ambiente não pré-existe. E esse ambiente familiar precisa ser preparado. E o ambiente exige esforço. Preparar um ambiente exige esforço. Porque preparar o ambiente é antes de colher os frutos, tá? Às vezes nós queremos os frutos para depois dar o ambiente, né? Parece que a gente não sabe tratar com terra, né? A gente acha que primeiro tem que vir um fruto para depois preparar a terra para ver se a terra vai dar outra coisa. Não, primeiro tem que preparar a terra. E preparar a terra é o trabalho mais árduo. Se o agricultor não acreditar na capacidade da semente de semear, na capacidade que ele tem de cuidar do terreno, ele nunca terá fruto. Pare de querer o fruto caído do céu e comece a preparar o terreno para depois, quando frutificar, você saborear dos frutos. Os pais precisam muito de um trabalho de paciência, né? De preparar terreno, para depois de alguns anos, muitos anos, colher algum fruto. Por isso, não permita que o ambiente, por mais que seja um ambiente que não esteja harmonioso, não permita que este ambiente transforme as suas realidades e viva a partir deste ambiente. Eu costumo dizer que São Paulo vai nos ensinar, e o Padre Jonas utiliza isso na Canção Nova, que nós precisamos chegar à maturidade do homem perfeito, né? O Padre Jonas gosta de utilizar esse termo, utilizado por Paulo. Chegar à maturidade do homem perfeito. Mas o que é isso, chegar à maturidade do homem perfeito? Uma das condições para vermos a nossa maturidade, para vermos se o nosso coração está maduro, é quando as coisas externas a nós não conseguem mais nos abalar. Quando as situações contraditórias que nós temos não conseguem abalar o que nós somos. Não permita que a prisão que você vive ou qualquer outro ambiente possa dizer quem você é. Eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E é assim que nós vamos rezar. A partir disso, eu queria pedir a você a se colocar em atitude de oração. Fazer memória diante do processo que Deus tem feito para você e dizer: talvez, meu irmão, o que você tem vivido possa questionar a providência de Deus em você. Mas eu quero dizer que a força do Espírito Santo está alcançando a sua vida na totalidade do que ela é. Não apenas os seus sentimentos, mas tudo aquilo concretamente. Eu quero pedir que este programa possa alcançar ambientes que sejam desfavoráveis. Transforme ambientes na força do Espírito Santo, e da mesma forma que o Espírito pairava sobre as águas, que o Espírito pairava sobre o caos e colocou ordem em tudo, eu quero pedir a Deus que neste programa o Espírito paire sobre o caos da sua família, do seu trabalho, das realidades que você tem, e coloque tudo em ordem. Bendito seja Jesus. Bendito seja, Senhor Jesus. Louvado seja Jesus. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque a tua palavra alcança as nossas realidades, as realidades mais duras, mais difíceis. Você também pode agradecer a Deus por isso, por esta graça, por esta dádiva de Deus, por esse dom de Deus, que faz com que nós nos sintamos acolhidos,
faz com que nós nos enxerguemos nas realidades da palavra, que faz com que nós reconheçamos as nossas fraquezas, as nossas misérias, mas ao mesmo tempo nos sintamos fortalecidos. Porque quem reconhece a própria fraqueza toca naquilo que Paulo diz: quando eu sou fraco, é que sou forte, porque aí Deus nos socorre. Porque nós reconhecemos que sem Ele nós não podemos. Nós reconhecemos que sem Ele nós vamos realmente fracassar. E não vamos saber viver na penúria e muito menos na abundância. Senhor, nós queremos não somente tocar na força da Tua palavra, mas nós queremos ser transformados por ela, Senhor. Transforma-nos, Senhor, pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Solte a sua voz na linguagem do Espírito. Solte a sua voz e permita que o Espírito Santo agora realize aquilo que só Ele pode fazer por mim e por você. Você que ainda não ora em línguas, mas que sente no coração o desejo, se abra. Você vai ouvindo, você vai repetindo, e Deus está agindo no seu coração pela força e pelo poder transformador, restaurador, curador do Espírito Santo. Ele está derramando agora o seu Espírito Santo. Receba o Espírito Santo de Deus. Você que está numa cama agora, prostrado, sem forças, mas o seu coração agora está queimando. É o Espírito Santo de Deus que está sendo derramado. Você que tinha tomado a decisão de tirar a própria vida, o Senhor está agora te abraçando na sua infinita misericórdia. Ele diz para você: o seu erro não é maior do que a minha misericórdia. Receba este abraço do Senhor. E que em nome de Jesus se calem todas as vozes do mal, do diabo, que te condenam, que te acusam. O Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele te abraça e te acolhe e diz para você: você é meu, você me pertence. Foi por você que eu derramei o meu sangue na cruz. Obrigado, Senhor. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver, meu Deus vivo que eu amo, me dá forças para viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver, meu Deus vivo que eu amo, me dá forças para viver. Vale a pena parar para escutar o Senhor. Obrigado, Jesus. Bendito seja, Senhor. Deus abençoe a todos nós, tenhamos a graça de pedir que a palavra seja de fato essa luz para os nossos passos e seja também de forma concreta as nossas atitudes. Não basta ouvir a palavra, se emocionar, achar bonito, mas nós precisamos praticar também a palavra de Deus. Uma forma boa de praticar a palavra é chamando o Guilherme para trazer para a gente o testemunho a partir da palavra de Deus, o testemunho gerado em tantos de nós
por conta da força que a palavra tem, não é, Guilherme? Isso mesmo. Tenho aqui um testemunho, ela pediu para não ser identificada. Ela veio até a Canção Nova em um momento muito delicado da vida dela, né? Que ela ainda namorava, e diz o nome, mas vou ocultar. Nós morávamos juntos, mas brigávamos muito. O principal motivo era, ela sempre sonhou em ser casada na igreja, viver um matrimônio de verdade, com Deus no centro, mas para ele isso não tinha a mesma importância. E aquilo doía profundamente. Ela veio até aqui a Canção Nova decidida a rezar e pedir uma resposta a Deus. Conversou com o padre e na oração o padre teve uma visualização de Nossa Senhora a acolhendo como uma mãe que abraça uma filha ferida. Logo depois ela sentiu uma clareza muito grande como uma inspiração do alto. Deveria alugar um apartamento para ela e dar um tempo daquela situação. Dar a ele a oportunidade de pensar, ao seu namorado na época, pensar se realmente queria construir uma vida ao lado dela do jeito que Deus sonhava e que ela também acreditava no sacramento, no compromisso de verdade. Ela, humanamente falando, estava decidida a seguir em frente até. Pensou em virar a página com outra pessoa até se acontecesse, mas Deus já estava agindo. Pouco mais de um mês, o hoje esposo dela procurou-a, veio decidido a mudar, disposto a resolver tudo que a machucava e fez uma promessa. Se passássemos 1 ano sem brigas, nós iríamos nos casar na igreja. E assim foi. Cumpriu-se, casaram-se na igreja, exatamente como ela sonhou, e ela engravidou do seu menino. Ele já tinha 3 filhas de um outro relacionamento, mas tinha um sonho de ter um menino. Hoje o menino tem 8 meses, saudável, uma prova viva da fidelidade de Deus. Tem um casamento feliz, rezam juntos, e algo que sustentou e sustenta nossa casa foi uma decisão simples, mas poderosa. Assistir a Canção Nova todos os dias. Somos evangelizados por essa TV que verdadeiramente transforma lares. Na entrada da casa dela tem um quadro da medalha de São Bento, abençoado pelo Padre Sidney, que sempre foi um grande aconselhador na caminhada dela de fé. E o quadro é um sinal vivo de que a casa pertence a Deus, e é por isso que ela ajuda a Canção Nova. Tem também algumas participações que vieram, algumas mensagens aqui no nosso Instagram. Padre Sidney, sua partilha me tirou lágrimas dos olhos. O Igor diz assim: me refiro especificamente à confissão. Preciso correr para a igreja e confessar urgente. Forte abraço e que Deus abençoe. A Val está chorando com a partilha da palavra. A Franciele diz uma coisa aqui muito bonita que eu achei. Bom dia, bancada linda. Cada dia que eu assisto Sorrindo para a Vida, eu me sinto bem melhor. O Sorrindo para a Vida está despertando sentimentos em mim que eu nem imaginaria ter por Deus. Estão trazendo cada dia mais Deus para a minha vida. Obrigado, Sorrindo para a Vida. Olha que lindo. Tem também aqui a Cristiane, que Deus sempre deu motivos para ela para sorrir. Porém, em 2020, ela passou por uma cirurgia e entrou em coma. Mas, graças a Deus, depois de 5 dias, voltou e até hoje está aí, firme e forte, graças a Deus, e acompanha a Canção Nova e ajuda também a Canção Nova. Então, graças a Deus. Olha só quantos testemunhos Deus tem trazido para nós através da sua doação, da sua ajuda. Padre, aqui nós estamos fazendo a nossa parte, tentando, evangelizar, fazer tudo aquilo que podemos, mas nós precisamos da sua ajuda, você que está em casa. Nós chegamos aos 41%, graças a Deus, mas só subimos 3% de ontem para hoje. Isso complica lá nosso percentual diário, viu? Porque aí nós precisamos de 59%, teremos apenas 11 dias úteis e o nosso percentual diário é de 5,4%. Padre Sidney, Márcio Todeschini, nós precisamos alavancar essa campanha, não é verdade? É verdade. Nós precisamos que você seja generoso com a Canção Nova, que você possa acreditar também nessa obra de evangelização. Eu sei que nós temos poucos dias, 11 dias úteis apenas, precisaríamos crescer 5,4%. E eu acredito, o povo da Canção Nova é apaixonado por nós. Este povo de Deus é apaixonado, então eu queria pedir a você a generosidade de ajudar. Eu sei que o Padre Jonas nunca se preocupou com patrocínios da Canção Nova e disse que nunca teria, porque ele sabe que o povo de Deus é generoso o suficiente.
E ele gostava de dizer, o Márcio, a Elisângela vai lembrar, que ele gostava de dizer que era necessário encher o celeiro. Nós nos preocupamos em encher o celeiro, é levar Jesus para você, como este programa agora foi, da oração inicial até a partida da palavra e a oração final, é enchendo o celeiro, é entregando a você aquilo que nós vivemos. Por isso, ajude a Canção Nova. A forma mais fácil e concreta é por meio do Pix, pix.doação@cançãonova.com. Até mesmo aqueles da sua família que ainda não conhecem a Canção Nova, você pode mandar o link do YouTube ao vivo da Canção Nova para eles conhecerem, mas também manda o Pix para que eles possam ser generosos com a gente. Isso mesmo, eu quero também agradecer aqui você que já é sócio, você que já ajuda, e dizer para vocês que eu me despeço aqui da bancada do Sorrindo para a Vida com muita alegria. Foi uma experiência incrível estar com vocês, um presente de Deus, digo assim, estar aqui com pessoas tão boas, tão capacitadas, na bancada inteira, foi uma alegria muito grande. A partir de segunda-feira nós temos uma irmã maravilhosa aqui conosco, uma irmã que já passou por aqui, estará voltando, ficando aí até o tempo que a Patrícia voltar. Então, um grande abraço, Deus abençoe vocês e seguimos a vida sorrindo para a vida. Gratidão a você, Guilherme. Obrigado. Ao senhor padre, muito obrigada pelo dia de hoje, por tudo que o senhor trouxe para nós. Ao Márcio Todeskine, obrigada, meu irmão. A bancada sempre tem que ter um Márcio por aqui, né? E também ao Sapo. Esperamos sua volta. Ah, com a graça de Deus. E vamos também aproveitar, né, a presença do nosso sacerdote e pedir a nossa bênção para o dia de hoje. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a mãe da Canção Nova, desça sobre vós, sobre as vossas realidades, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver.